notícias pela TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV, pela internet no www.tvcantareira.com.br. Hoje, manhã de segunda-feira, 10 de setembro de 2012. Vamos às principais manchetes dos jornais. Telefonia em xeque, queixas contra operadoras de celular somam 843 mil. Folha de São Paulo, França corta a previsão do PIB e anuncia mais imposto. O Estado de São Paulo governa que há fundo de pensão para estados e municípios. Governo brasileiro haverá uma próxima vítima. Valores econômicos, subsídios aumentam 30% com estímulo à economia. Estado de Minas, 7 propostas para a volta da sacolinha. Jornal do Comércio, o Brasil se vê no arruda. Sinal de aquecimento, indústrias reclamam contratações no Rio Grande do Sul. Bem-vindo e obrigado, Carlos Alberto. Bom dia, amigos da Notícias. Bom dia, amigos. Participe. 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Hoje, 10 de setembro, estamos a 4 semanas do resultado do primeiro turno das eleições. Caro eleitor, você já escolheu o seu candidato? Muita gente ainda indecisa, hein? Bom, Folha Metropolitana circula destacando: Câmara de Maurício gasta 48 mil reais em prédio sem aviso. Só 48 mil reais, né? As despesas também em relação ao IPTU, as contas de água e energia e o que pagam, né? O imóvel está totalmente depredado. Imóvel na rua Miguel Acme, número 27, bem ali próximo da rua Vissoacini, perto do prédio atual da Câmara Municipal. O imóvel é voltado para a sede da TV Câmara. Que TV, cara pálida? Somente na internet, quando há sessões. E o eu recebi fotos do vereador José Mário do PSDB, é de chorar a situação realmente do imóvel. Na quinta-feira, roubaram o motor do portão automático. Conseguiu arrancar o motor do portão. Ali dentro tinha banheira, era uma bela clínica, né? De estética, frequentada pela alta sociedade guarulhense, né? Muito bem arrumada. Ele morou o Conde, não sei quem lá do Conde, morou muitos anos. Tinha um Olavo na sala, também tinha um Conde. Morou o Conde, um negócio histórico, ela estava na mesquita, e de repente a Câmara arrumou. E eu fico até com dó, porque quando a família proprietária do imóvel entrar lá, vai dizer: Nossa Senhora, parece uma guerra do Iraque. Totalmente roubaram fios, iluminação, quadro de energia inteiro, roubaram porta, destruíram porta histórica, antiga, o Conde pegou nela várias vezes. Teve um outro vídeo, fumeu lá no pessoal se penteava, e destruíram a lareira, gastaram 48 mil reais de aluguel. E a outra informação é que todas aquelas câmeras, aquele equipamento forte que eles estão usando para as transmissões em HD, CPC, PPP, são locadas também. Então agora estão pedindo as informações. Muito bem. Hoje, o presidente da Câmara, que não gostou, evidentemente não poderia gostar, né, dessas divulgações, tentar responder aos vereadores, né, através da sua assessoria, e como é a coisa, né? Onde é que gastou, como é que fez? Não atendeu a reportagem da Folha Metropolitana. E se não atender os vereadores até amanhã, entrará um pedido judicial. Me parece que entrará de qualquer jeito, viu? Não, antes que vão esperar até amanhã. A informação que eu tenho vai ser protocolo. Sim, mas você tem que dar uma chance de que a presidência responda. Ou tem que explicar o que está acontecendo. Não tem explicação. Não tem explicação pública. Eu não sei, doutor. Bom, não é o presidente, é ele que assina. E ele que responde. Mas ele tem articuladores. Gostam de sempre criar movimentação. Já informações. Vamos ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia, Virgílio. Bom dia, amigos da TV Cantareira. Previsão do tempo para o Brasil de São Paulo, de mais um dia de sol, entre nuvens, mas nada de chuva. Nos próximos dias, caminho de chuva rápida amanhã. Chuva rápida. Sol e tempo seco na quarta-feira. Uma frente fria passa hoje pelo litoral paulista, onde o sol ainda aparece com força e a temperatura fica elevada até quarta-feira. Somente na quinta, com a passagem de outra frente fria, que a umidade aumenta e a temperatura vai cair. Por enquanto, a máxima prevista para hoje é de 30 graus, terça 29,
quarta 30 graus e na quinta previsão de 25 graus. Com grande vermelho. Já está chegando a primavera, 21, a primavera chega. Comprou até a passagem, já estou ali. Eu estou vendo uma notícia aqui, estou vendo que o seu passado está sendo apagado. Tristeza. Marca a demolição da Kilt. Foi demolida, Pedro. Conheci, realmente. Não. Eu vi aqui, o Pedro Notar, falando, está escrito aqui, tem uma matéria, está aqui na matéria no jornal. Foi demolida? A gente vai entrar para cultura artística, né? Porque eu frequentava muito teatro. A do Garochão foi tombada. Tinha integração de ônibus, que era a igreja, muita integração para a igreja. Me parece que deveria se mudar para outro endereço, né? Lá demorou, mas era ali que estava, né? A história, a história, né? Tá certo. Normalmente ele encava no local, né? Ainda assim, vamos falar sobre uma pesquisa eleitoral prevista em Guarulhos, vamos repercutir semana que vem. E também daqui a pouco nós vamos comentar mais sobre esse caso escabroso, né? Escombros da sede da TV Câmara em Guarulhos. As mais informações e bastidores. Vamos lá, intervalo, produção, 2 minutos e voltaremos. www.radardenotícias.com.br. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. Não, aliás, a cidade de Guarulhos anda muito tranquila. No dia 7 de setembro... Quando for assim, sabe o que você faz? Quem largou um Como quem? É que leva, hein? Não, cheio de pimenta, No dia 7 de setembro, como já era esperado, né, as campanhas para prefeitos majoritários, pelo menos as mais fortes, começaram. A 7 de setembro, no dia da Independência, muita movimentação, bandeiraço do PSDB e também do PT. Notadamente, a campanha majoritária do prefeito não estava. Me permite uma observação. Na verdade é o seguinte, 7 de setembro é uma data emblemática nessas eleições, porque exatamente é o mês das eleições. Né? Exato. E eu me lembro do saudoso prefeito Pascoal Tomeu,
Em 1988, das eleições, ele lançou em 7 de setembro de 1987, um ano antes. 7 de setembro era uma data emblemática, um ano antes das eleições. E agora é uma data emblemática há um mês das eleições. Olha, o que vocês viram esse 7 de setembro, eu fui até lá para dar uma para ver a movimentação, é para falar aquilo que não tem campanha, o pessoal não faz campanha, os majoritários não entram, só tem material de vereador. Sim. É o seguinte, tem candidatos a vereadores de determinados partidos que não estão dando nem a cor da prova, que não estão dando nem para acender a de pão. mas nem tempo, nada, não dando absolutamente nada. E tem outros que estão com Kombi, som, uniforme, coisa toda aí eles cumprido o que prometeram os partidos dos candidatos. Agora, antes teve partido, eu vejo caras reclamando nos caras, que eu falo assim, talvez vocês acreditaram nisso aí, então não acredito para vocês. Então mostrou no 7 de setembro o seguinte, os candidatos a prefeitos majoritários estavam esperando 30 dias antes da eleição para fazer a campanha. E já começou a campanha. E haja fogo, você. 30 dias pela frente. Quem imagina que vai para o segundo turno já calcula que não posso também me cansar muito no primeiro turno, senão eu não aguento o segundo turno. E aí vai. Os marqueteiros dizem o seguinte, a eleição é um produto muito atípico, porque todo mundo sai para comprar um produto, comprar entre aspas, no mesmo dia, num determinado intervalo de horas. Das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, você fica fazendo o marketing divulgando o seu produto. Agora, 850 mil eleitores, Roberto? Por aí. Por aí, está perto. Muito bem. 242 quilômetros quadrados. 1.100 candidatos. 1.107. 1.107. Pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo, Rio de Janeiro e Guarulhos, as duas cidades mais difíceis de eleger vereador. Sem televisão, meu amigo, a guerra aqui é na base de guerrilha mesmo. Aquela guerrilha que estão fazendo também, viu, Pedro? Não tá? Contra? Não, aquela guerrilha de pesquisas. De boca de urna, que eles chamam. Não, por vereador. A de boca de urna para vereador, tem uns aí que estão até abusando, hein? Não, tem muita coisa seguinte, tem muito candidato a vereador se preocupando muito com o dia da eleição. Com o lanche? Não, com o lanche dos seus simpatizantes. A verdade é essa. Até para você deixar o governar para ele ter certeza que vai comprar você. Eu sei. Fica com documento até para comprovar que a pessoa vai estar em Nós vimos como o doutor Ulisses, era o juiz eleitoral em Guarulhos, requisitou o estádio do Flamengo para prender quem fizesse boca de urna. Não prendeu ninguém também. Depois ia lá que está vazio. Mas depois a Justiça Eleitoral flexibilizou, porque viu que o povo brasileiro não aguenta ficar em casa. Em alguns países, a Argentina coloca o exército nas ruas. O exército nas ruas você não pode ter um santinho. Mas no Brasil, em vários pontos, tem exército. A pedido da Polícia Federal é para poder garantir a ordem, senão os caras... No Brasil, ela é tolerada, a verdade é essa. E é praticada. Se eu te dar 50, você não precisa trabalhar em mim. Aí é comprador, né? Não, mas ele pega 50 para você ficar servindo santinho. Teoria. É teoria. Tá certo? Agora, os candidatos a prefeito, não adianta fazer boca de urna, não. Aí não adianta, não. Aí o esquema é outro. É bombardeio de informações e contra-informações. É o que nós estamos vivendo em Guarulhos aqui. Eu acho que vai faltar boca de urna, viu? Para essa eleição. Eu acho que vai faltar dinheiro no dia. Vai faltar, inclusive, alguma coisa. Eu quero saber que vai ter tanto papel moeda. Nota de 50? Vai ter. Você coloca de moedinha para estacionar no centro, agora é nota de 50. Já tem gente reservado. Nenhum comitê foi assaltado ainda, toda eleição tem um comitê assaltado. Não, mas não, por enquanto não tem informação. Também não tem não sabe que lá não tem o que roubar. Mesmo porque são poucas as pessoas, são poucos os vereadores, pode notar, são poucos os vereadores que montaram a equipe. Poucos os candidatos a vereador que montaram a equipe. No máximo de 20 a 30 candidatos montaram realmente uma equipe para ir para a rua, Pedro. O que tem acontecido são bandeiraços
né, de alguns candidatos, somente isso. Muitos carros adesivados, né? Muitos carros adesivados e pouquíssimas equipes na rua, como havia em eleições anteriores. Eu fico triste com muitos carros adesivados, tem gasolina, tem não sei o quê. De graça, mas não vai dar para você, porque vai votar em você, está te ajudando. Mas sempre teve isso. Eu Sempre sei, teve eu isso. sou Eu volto a dizer, a política em Guarulhos só vai mudar o dia que nós tivermos um canal de TV aberto. A política só vai mudar, o que nós estamos vendo é acabar com essas leis que só frescura. Mas não, a lei eleitoral é calculada para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e não funciona em grandes cidades. Opa, quem vai provar vai enganar é mesmo. Não, São Paulo, como você vê, nós temos? Gente, a imprensa no Brasil fica lá, Então, já vai com a eleição. Tem uns 40 canais só na capital paulista. não chega a tudo isso. Né? Não, eu exagero um pouquinho, mas de uns 20 a A dúvida deve 25. ter. Uma E dúvida. nós não temos nada. Nada dessa. Que tem não usa. Não usa nada. Vai embora, aí todo mundo bate palma, acha lindo. Nós estamos no século XX ou XIX nas eleições, lamentavelmente. Né? Infelizmente, né? E esse final de semana eu andei em alguns bairros da cidade, Arnone. Teve um candidato a vereador que falou que não tinha ido em alguns bairros. É verdade, hein? Tem alguns bairros mais afastados que até a propaganda de prefeito não chegou. Chegou por o seguinte, antigamente chegava pelo muro. Os candidatos botavam os muros. Hoje não tem isso. Hoje nem transporte, né? Você chega nas periferias, a população não sabe quem são os candidatos em Guarulhos. Tem gente aqui em Guarulhos falando que vai votar em candidato de São Paulo. Você sabe que acha que deveria ter na publicidade, ser obrigatório escrever Guarulhos, São Paulo, grande? Você vê o número do carro, você pensa que é daqui, é dali, é de mistura tudo aqui na Grande São Paulo. Eu estou observando isso dos carros. Você vem observando. Às vezes deveria escrever qual é a cidade, porque às vezes eu vejo um carro adesivado, eu não sei de qual cidade que é. Deveria ter um destaque no nome da cidade, porque na Grande São Paulo, principalmente, mistura tudo, você não sabe onde o carro é. Na divisa da Vila Galvão nem tanto, mas se você for mais para a divisa dos Pimentas, ali no Jardim Brasil ou na Vila Ani, é muito comum as pessoas confundirem Guarulhos com São Paulo, os candidatos de Guarulhos e São Paulo. Tem muita gente da Vila Ani que fala que vai votar em candidato de São Paulo, embora o título seja de Guarulhos. Ainda mais com a televisão, né? Eu já falei mobilidade em transporte, estava vendo uma matéria aqui que a presidente Dilma sancionou uma lei federal, né? Visando fazer com que autorizando a criação dos pedágios urbanos. Como é que tem que criar um pedágio urbano? Que imagino esse está na matéria. É que com o pedágio urbano, então nós, vamos ver aqui para o jornal, falamos assim, não vamos de carro, porque tem o pedágio urbano. A gente pega o metrô lá perto de casa e vem os três juntos. O Roberto pega lá no Taboão, passa no centro, na estação centro ali, Bosque, o Roberto. Na Se estação encontra Bosque. aqui, desce aqui na estação Picanço, né? Passa por baixo do túnel aqui da padaria e chega aqui no escritório. É bem mais fácil, hein? É bem mais fácil, né? Gostei. Então é o seguinte, toma decisões no Brasil como se o outro lado fosse uma floricultura. Olha, vamos pôr o pedágio urbano, que a gente obriga as pessoas a deixarem o carro, o que eu disse. utilizar os meios de transporte, meios de transporte. Estou pensando em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Mas nem São Paulo atende. Exato. E ontem eu acabei fazendo uma matéria sobre Minas Gerais que ilustra bem essa questão que você falou. Tem uma lei sobre leites e queijos. Eles pegaram a lei da Europa e estão tentando implantar em Minas. Quer dizer, a pessoa, para vender o queijo, ela tem que passar em todo um processo que é padronizado na Europa, que tem um transporte muito mais rápido, muito mais eficiente, e botou para Minas. Resultado, a grande maioria dos queijos artesanais não podem ser vendidos fora de Minas Gerais. Tá bloqueio contra o queijo. Artesanal. Está falando aqui. Vamos seguir os padrões europeus. Agora, nós podemos pegar a história antiga, né? A primeira estrada ligando São Paulo a Rio de Janeiro, depois do calçadão de Lorena, né? Que foi descoberto um monte de anos depois, foi feita por um governador, na época era presidente de São Paulo, ele mandou abrir a estrada calçada, né? De pedra, para poder passar as primeiras charretas e a chegada dos veículos, as primeiras carroças, né? Para descer o transporte. Porque onde o coitado Dom Pedro vinha agarrando em gás de ar para subir a serra, ele chegava um bagaço aqui em cima. Então fizeram uma estrada de pedra. E aí foi estabelecido que para descer as mulas e subir as carroças, pagava-se uma taxa. Foi o primeiro pedágio instituído no Brasil.
E em 1876, os historiadores já cobravam, os viajantes já cobravam a instalação do guarda-rio. Porque, veja bem, uma coisa antiga, porque as curvas na serra, a picada onde as mulas passavam, tinha um estacionamento, que naquela época de escola de samba, sabe, aquele rio na direita e no barranco. Mas onde chuva e neblina, ninguém via o outro, não havia o barulho dos passos. E aí trombava a mula na outra, era comum despeitava a mula com carga. Mas o pedaço vem daquela época e a faca do Guarda-Rio continua desde aquela época. E Dom Pedro gostava muito de descer para a Baixada Santista. E é mentira, né? Que ele encontrava lá aqui, então o cara historiador mostrou ontem. Quando foi construída a casa, fazia mais ou menos quase 60 anos que tinha morrido Dom Pedro e o Arteiro. A casa tem os azulejos originais até hoje lá, que são as paradas, a serra que é para as pessoas ver. Aliás, quem puder aproveita, tem uma viagem fantástica, um passeio fantástico que você faz na Estrada Velha, né, que a gente andava em 1900 e qualquer coisa, agora turisticamente. Só a pé, né? Não, eles têm passeios lá agora, monitorado. E você pode descer pela calçada de Lorena a pé. Para quem não sabe, o bairro de Bom Sucesso também surgiu numa parada de Dom Pedro aqui em Guarulhos, né? Depois eu vou levar você para Paranapiacaba. Depois desse Sabe o que significa no idioma indígena? Local de onde você vê o mar. Nós podemos descer nós dois para Bertioga, parar ali na serra, aí perguntar, onde vocês estão? Estamos em Paranapiacaba. O nome é bonito, né? Long Beach, né? Long Beach. Isso é Long Beach, eu só conhecia o Long Dong Silver, Long Beach não. Bom, pesquisa eleitoral, depois de internet, produção. Vamos lá, 2 minutos e voltaremos, vai. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Emissor de gases de efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa no planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Minutos 7h26, notícias ao vivo. Terei que atuar às 8h12 da NET TV. Roberto, me diga, por favor, se estiver ausente. Pois não. A TV 58HS está transmitindo a propaganda eleitoral do Guarulhos? Não, negativo. Ela simplesmente coloca uma faixa lá dizendo que está no horário reservado para as coligações e partidos políticos. Então nenhum partido mandou material? Nenhum partido mandou material. Eu vou dizer o seguinte, hein? Uma pena. Olha, eu vou dizer o seguinte, em nosso programa aqui estava passando no canal 58, muita gente assistia assim, sabe? Eu acho que foi um grande erro estratégico, tanto das campanhas quanto da própria direção da TV 58. Está sendo um erro dos partidos políticos em Guarulhos. Deveria usar a TV 58 UHF. Lamentável, né? Muito lamentável. Eu quero divulgar o seguinte: a Folha Metropolitana fechou contrato semana passada com o Instituto de Pesquisa GQuest. Tem um site, gquest.com.br. Esse instituto fica em Guarulhos, integrado, né, constituído por profissionais da área, e a pesquisa deverá ir a campo hoje, e o resultado deverá ser divulgado semana que vem, com exclusividade pela Folha Metropolitana, e aqui por nós, pelo Radar de Notícias. Okay? Então, semana que vem, mais uma pesquisa eleitoral, depois de várias pesquisas, né?
polêmicas, né? Aliás, as últimas pesquisas eleitorais em Guarulhos pareciam horóscopos, né? É verdade. Quando era uma determinada classe política, todo mundo acreditava. Quando ficava mais alto. Exatamente. Horóscopos. Vamos ver essa nova pesquisa da Folha Metropolitana com o Instituto gquest.com.br. O que sempre me chamou muita atenção nessas pesquisas foi o número de indecisos, né? Em algumas pesquisas estava muito baixo. Eu conversei até por a título de curiosidade, num grupo de amigos, eu perguntava em quem eles iriam votar, né? Pessoas não ligadas à política. De 10, somente 3 ou 4 já tinham definido o seu candidato. O resto nem sabia, nem tinha perguntado ainda. Eu quero falar sobre isso, mas as informações do repórter Gabriel Espinosa. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro. Um bom dia a todos. São 7 horas e 25 minutos e eu falo ao vivo aqui da região central e trago as últimas informações a respeito da criminalidade no município de Guarulhos. E novamente aqui no primeiro DP, os roubos e furtos a veículos são parte do livro de ocorrência aqui da Polícia Civil. Entre a noite de ontem e a noite de hoje, tivemos um roubo de veículo que aconteceu na Rua no Jardim São Francisco. A vítima teve seu carro roubado na porta de sua casa e nada pôde fazer. Tivemos também uma tentativa de furto a veículo que aconteceu na Avenida Tiradentes, na travessa com a Claudino Barbosa. No entanto, neste caso, a polícia agiu rápido e deteve o bandido. Gabriel Espinosa, direto do primeiro DP, para as notícias. Na escuta pelo WhatsApp. Esse caso Santa Francisco, é isso? Exatamente, aconteceu na Rua Alemã, o motorista estacionou na porta de sua casa, de repente foi abordado por 2 homens e teve seu veículo subtraído. Esses bairros, Roberto e Virgílio, ficam ao longo da rodovia Presidente Dutra em Guarulhos. Muitos bandidos vêm de outra cidade, né, ficam nessas proximidades da rodovia Presidente Dutra, roubam um carro e saem em fuga, voltam para as suas cidades. Sim. Já tivemos casos de quadrilhas de São José dos Campos, de Taubaté, coincidentemente dos presídios albergues, lá, né, dos presídios, prisão não temporária, cumpre pena durante a noite. Semiaberto. Semiaberto, bem dito. Lá nesses bairros, à beira da Dutra, sofrem muito. E é impressionante aumentar o índice de criminalidade no Vale do Paraíba, né, nessas cidades. Né? São José. Eu fiquei impressionado com o Virgílio, mas ao mesmo tempo que eu não ia, litoral sul de São Paulo, aquela região de Santos, São Vicente, Mongaguá, Praia Grande. Rapaz, dá medo, hein? Que o crescimento da população daquela região, e hoje em dia Itanhaém, Peruíbe, é uma região perigosíssima, até para quem mora, imagine para o turista. Hein? As pesquisas de eleições, né, que o Roberto falou que muitos indecisos, é que muita gente, né, brasileiro também, deixa para a última hora para decidir, né? Olha, eu vou comentar ainda, não é o seguinte, eu tenho conversado com as pessoas, feito enquetes, muita gente já tem decidido em quem não vai votar de jeito nenhum. Verdade. Eu pergunto para esse, eu não vou votar de jeito nenhum. Mas quem você vai votar? Ainda não sei. Eu sei quem não vou votar. Vai eliminando. Eles estão pegando pela rejeição. Com certeza. Fala, você que está em casa, ou você que está indo para o serviço, pare e converse com alguns amigos que não estejam ligados à política. Pergunte pelo menos para 10. Você vai perceber que pelo menos 6, no mínimo 6, ainda não definiram seus votos. Eu tenho uma enquete até melhor. Pergunte para as empregadas domésticas, para as manicures. Né? Sim. E os congestionamentos também voltaram a se repetir ontem nas principais rodovias do estado. Motoristas que deixaram o litoral norte por volta das 15 horas demoraram até 7 horas de viagem para chegar à capital. Os engarrafamentos da rodovia dos Tamanhos somavam mais de 30 quilômetros no início da noite. A Rio Santos também parou entre 16 e 20 horas no trecho que passa pela praia de Maresias até Caraguatatuba. A situação também foi complicada para quem saiu do litoral sul à tarde. Uma forte neblina que atingiu a Serra do Mel obrigou a Ecovias a implementar operações comboios na Anchieta e Imigrantes. Outra pergunta que eu me faço, né? Se você quiser ir para o litoral, como é que você faz? Ou vai de carro, meu amigo? Ou de helicóptero. Não tem outro jeito, né? Não tem trem, não tem avião. Informações do repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Roberto Samuel, Virgílio Rocha, principalmente aos nossos telespectadores. Pedro, eu estou falando aqui hoje dentro da fazenda Randinha, aqui na região de Cumbica, onde no sábado, infelizmente,
perigo aqui na região. Cheguei aqui cedo, estou conversando aqui com o líder comunitário Vicente aqui, ele falou que realmente foi um momento de muito risco aqui, muita tensão na manhã de sábado, mas ele foi prontamente atendido aqui pelo Corpo de Bombeiros, que tem um grupamento aqui a menos de 1 quilômetro, Pedro. A Defesa Civil também, a Secretaria de Assistência Social deu uma assistência muito positiva aqui para os moradores da região. Nesses 2 barracos moravam mais ou menos, acho que 9 pessoas, segundo me informaram aqui, mas felizmente ninguém saiu ferido, Pedro. Mas graças à precisão dos bombeiros e do serviço da prefeitura, a tragédia não foi maior aqui na região, Pedro. Qual é o endereço dessa favela, dessa comunidade, Rodrigo? A favela da Rondinha, ela fica aqui nas proximidades da Avenida Santos Dumont, aqui em Cumbica, Pedro, próximo à Avenida Presidente Dutra. Positivo. 2 barracos destruídos, então. Exatamente, 2 barracos foram consumidos pelo fogo aqui, e eu estou aqui perto, aqui, realmente uma situação bem delicada, que são vários barracos de madeira, de tapume aqui em volta. Se não fosse a presteza e a rapidez dos bombeiros aí, a tragédia poderia ter sido bem maior aqui, Pedro. Nossos cumprimentos. E a causa do incêndio, o descuido dos moradores? Pedro, o delegado Otávio Depois esteve aqui no sábado, foi feita uma perícia, em 30 dias vai sair, não se sabe a causa. Desconfia que provavelmente pode ter sido algum cigarro, alguma coisa desse tipo, mas ainda não se tem uma precisão, Pedro. Tá ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Eu estive conversando com o comandante dos bombeiros, aí disse uma das grandes dificuldades é que quando há um incêndio na favela, a grande preocupação é para salvar as pessoas. Isso acaba danificando ou prejudicando uma posterior investigação mais técnica da Polícia Civil. Também... Perdão, Roberto, eu estive fora do Brasil a semana passada. Sabe o que me causou estranheza? O número de hidrantes que eu via pelas ruas e calçadas. E eu até cheguei a me perguntar, como é difícil você ver um hidrante em Guarulhos, né? O único hidrante que eu me lembro de ter visto foi na Jamil João Zarif, que eu nem sei se existe ainda. Boa pergunta. Eu aliás, vou passar para ele, vou verificar, que logo no início, você saindo ali da praça 8 de dezembro, havia um hidrante do lado esquerdo para quem vai sentido o bairro. Não me lembro de outro hidrante aqui na cidade de Guarulhos. Eu conheço aqui perto, até perto da casa da Carla, o único que chama atenção. Aquele hidrante vermelho deveria ser atração turística. Porque sim, porque nós não temos hidrantes. Exatamente. Né? Então, eu me pergunto com esses inúmeros condomínios, empreendimentos residenciais, né? Verticais ainda sendo construídos, onde estão os hidrantes em Guarulhos? Hein? Uma boa pauta, hein? Vamos passar para a nossa reportagem. Pedro, se você passar ali para aquele condomínio Alegria, eu estava até me perguntando se, por acaso, por uma fatalidade, o prédio que fica ao fundo do condomínio pegar fogo, por onde vai entrar o caminhão de bombeiros? Não vai entrar. Espero que tenha hidrante. Não vai ter espaço suficiente para jogar água. Aliás, aqueles prédios deveriam ser interligados com escadas de incêndio, né? Já pensaram nisso? Não. Pelo menos vai contar isso quando estiver pronto ali, né? Com o andamento dos anos. Vai ficar uma tristeza, uma alegria. Ricardo Castro intimou a Prefeitura de Guarulhos a desocupar os comércios e imóveis irregulares instalados na Praça Parque Continental 1, de frente à rua Alzimar Vargas Batista, no Continental. De acordo com o promotor, será ajuizada uma ação civil pública contra a Prefeitura se o espaço não for desocupado. Lá existem cerca de 10 estabelecimentos que invadiram uma área pública sem terem licença de instalação e funcionamento. Eles não são regulares e devem ser lacrados. É interessante que eles não só invadiram, como montaram um comércio. Tem gente locando imóvel nessa praça. Eu me lembrei, Roberto Samuel, daquela comissão de inquérito ou de estudo do vereador Ulisses Correia sobre áreas públicas ocupadas em Guarulhos. Verdade, hein? O que surgiu de área pública ocupada, invadida, e aí, né? E aí surgiram os imóveis, sumiu o estudo. Ninguém acha na Câmara Municipal. Já tentaram procurar? Já, eu procurei. Seja quem for, né, quem vier a compor a nova Câmara Municipal, nós vamos ter renovação com certeza, eu acho que esse tema tem que voltar à pauta, hein? Áreas públicas invadidas, ocupadas e exploradas em Guarulhos. Nós temos de gente humilde a gente bacana utilizando área pública de forma indevida. Tem gente muito bacana, mas que não é gente bacana, utilizando que não são legais, que estão utilizando. Você sabia que existe uma faixa na Paulo Facini, que na verdade é do poder público, mas as pessoas utilizam? Na Paulo Facini? Na Paulo Facini é uma faixa de mais ou menos 2 a 3 metros. É um calçadão.
Na verdade, aquilo lá é do poder. E a pessoa que tem um comércio ou que tem uma casa não poderia fazer abertura de porta para aquilo lá, sabia disso? E casa, hein? Mas só para finalizar, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos informa que concedeu 90 dias para os comerciantes desocuparem a área espontaneamente. Técnicos da Prefeitura têm sido encaminhados para demarcar a área a ser desocupada. Graças à ação do Ministério Público. Eles deram prazo 90 dias, hein? 2 minutos e volta aí, produção. Segunda-feira, lembrando que amanhã também pela Rádio Impressa, mas das 7h30 às 8h, enquanto perdurar o horário eleitoral. Ânimo, rapazes, faltam apenas 4 semanas. A Patrícia da Ilha reclama que está vendo falta de água lá na região. Segundo a assessoria de imprensa, foi normalizado o abastecimento. Seria, melhor dizer, normalizado ontem, gente, 2 horas, isso não aconteceu. Olha, na verdade, estamos num calor de verão. Com isso, consequentemente, aumenta o consumo, né? As pessoas têm que economizar água, gente. É difícil, hein? Você sabe que ainda é comum, você vê gente regando calçada, né? Lavando calçada. Muito comum, impressionante. Falar um pouco aqui, né, do incêndio na favela. Sim. Essa semana passada foi marcada por incêndios em favela, né? Tem 3 ou 4 incêndios grandes. A temperatura ajuda, né? Então, assim, na época da seca é fogo. E na época da água é enchente. E assim vai a vida, né? Uma reportagem de uma grande emissora de São Paulo acabou fazendo uma pesquisa em algumas favelas, que foram 6 que queimaram nos últimos anos, isso na capital paulista. E algumas casas estão sendo reconstruídas sem nenhuma intervenção do poder público, ou seja, elas saíram... Mas o poder público é uma maravilha. Eles acabam pagando. Antigamente, uma favela não tinha nem geladeira. Na verdade é barraco. Hoje em dia... TV de plasma, ar-condicionado, não tem ventilador, vai ter tudo, gente. Do Jornal Total, Sim. Daqui a pouco, a sua casa, não pode ter, não pode ter, os gatos que fazem acabam com num calor desse aí. Agora é o seguinte, que essa favela deveria ser até um projeto das prefeituras, não tem rede elétrica que aguentem tantos equipamentos. Mas aqui agora nós estamos com problema. Você vê as 2 favelas lá que estavam sendo construídas, aquela empresa rompeu de novo o contrato, a prefeitura teve que romper de novo o contrato, porque já estava no lugar moradia para as pessoas há 3 anos e não foi.
quem tem carro no litoral sabe o que é isso. Você tinha uma casa há 20, 30 anos, né? Hoje, não aguenta também a questão elétrica, não aguenta tudo que você vai colocar na casa. A verdade é essa, não aguenta. Aliás, a fiação hoje em dia, ela modificou completamente, justamente por causa desse acúmulo de energia. Hoje o fio, ele é subdividido. Antigamente ele era íntegro, era um só, era maciço. Hoje não. Hoje ele é justamente para conseguir absorver esse tipo de energia. Você mexe com força, Roberto? Não, na verdade, eu tenho um irmão que é arquiteto. Porque eu nunca mexi com com cunhado que foi eletricista, né, Roberto? Hein? E ele tem um cunhado que foi eletricista. E eu nunca mexi com força, isso aí eu não sei, não sei como é que funciona isso aí não. Mas o Roberto sabe, não é íntegro o negócio, é isso? Exato. Não é trançado. Não, é trançado hoje. Tem que ser trançado. Então, tem cores específicas? Me imagino. Vermelho, né, Samuca? Então, isso é positivo e negativo, branco é terra. Viu, Pedro? É importante você frisar que essas casas, esses espaços estão sendo reocupados porque havia uma teoria da conspiração dizendo que algumas favelas estavam sendo queimadas para depois o poder comprar tudo história, obviamente. E pro poder público isso é lindo o que acontece. Pega fogo na favela, pô, arruma uma casa, lugar para todo mundo. Aí os caras começam a reconstruir, ficamos livres de 2, 3 famílias. Aí mais 3 controlam. Aquele incêndio que aconteceu na favela Rato Sulta acabou servindo de motivo para tirar aquela população que havia invadido a neta muito carroçável. Né? Aquela tragédia serviu, espero que tenha melhorado a vida daqueles moradores. Estão recebendo auxílio ao aluguel, Pedro. Fisicamente, inclusive tirou algumas crianças do perigo que morar na porta do avenida, né? Agora, me disse que não haverá sessão amanhã na Câmara. Várias pessoas também me dizem a mesma coisa. Não haverá sessão na primavera, né? Não vai chegar a primavera, né, Pedro? Vai chegar a sessão. O clima não está bom. Não está bom, o clima não está bom. O clima não está bom. Lembramos até acompanhar os jornais de Mogi das Cruzes, viu, Pedro? Porque Mogi das Cruzes anunciou oficialmente, que parece que é dia 15 agora. Verdade. Começa a funcionar a linha de ônibus Mogi das Cruzes. E o prefeito disse aqui na segunda-feira, que não vai. Quando eu dei essa notícia de que havia se entrar, ele disse, então vamos ver, nós vamos interferir, mas na decisão foi de Estado. Eu sei, é federal, estadual, a rodovia estadual, federal, não passa pelo município. Passa dentro do município. Onde? Onde? O quê? Trabalhadores passam. Estadual. Mas passa dentro do município. É da estrada estadual, daí. Qual o poder de polícia da prefeitura? Não sei como é que eles vão. O prefeito disse que não é possível. Pedro foi muito eficiente. E a falou que em 30 dias. Você não pega uma coisa? Em 30. Diz que vai tomar as providências, velho. Eu prefeito. Então, Mogi Dutra, o que é? Estadual? Estadual. Ayrton Senna é estadual e a Hélio Smith é federal. O espaço, teoricamente, não é de Guarulhos. A não ser que haja um esquema da rodoviária federal para os ônibus. Eu não sei se para, porque aquele estacionamento maravilhoso que tem na entrada do aeroporto ali, na entrada da Dutra, que a saída deveria ser pela Hélio Smith. Sim. Simplesmente eles ignoraram o projeto inicial. A prefeitura fechou os olhos, né? O Álvaro não falou nada. Quem? E o Alvará saiu. Sim. E aí o que acontece? Eles saem dentro do estacionamento, atravessam as 2 pistas de acesso e entram para o aeroporto. Vou o meu carro fazer aquilo ali, você vê que a polícia vai fazer comigo. Mas o estacionamento para diariamente. As vans saem com os motoristas que deixam o carro lá, passam por cima das 2 pistas e saem do aeroporto. Porque se ela tiver que fazer o caminho natural, ela tem que dar uma volta desgraçada, precisa mais 10 vans para atender. O que eles fizeram? Vamos cortar o caminho para tirar a pista aqui. Mas quando a prefeitura quer abrir uma pista, uma saída, uma entrada, não tem pista de rolamento, não tem pista de aceleração, desaceleração, trepidação, não tem nada. Quando vem uma empresa particular e resolve fazer, a Polícia Rodoviária Federal aceita. Fica quieto, fecha a boca, ninguém fecha os olhos, ninguém viu nada. Até o dia que um carro daquele provocar um grave acidente. Aliás, você como é que sai por aqui, hein? Quem realizou?
e assim a vida continua. Aliás, eu recebi uma bela sequência de fotos, viu, Arnone, ouvintes, telespectadores, de um encontro entre os policiais rodoviários federais e integrantes da Nova Dutra, todos numa churrascaria se confraternizando. Que bom relacionamento, não? Entre a Nova Dutra e a Polícia Rodoviária Federal em Guarulhos. E com estacionamento também, deve ter um bom relacionamento. Agora, o que está me surpreendendo... Você permite o carro para cruzar duas pistas de rolamento. O que está me surpreendendo foi a notícia, até que repercussão na internet, que haverá um novo shopping, um novo hotel 5 estrelas no aeroporto de Guarulhos. Eu me pergunto onde? Onde serão esses dois grandes mega empreendimentos? O hotel 5 estrelas, eu me lembro da construção do Cesar Park. Então, o vereador João, a questão do meio ambiente. Mas é o seguinte, eu estou achando que a empresa que assumiu o aeroporto, que ela já anunciou o estacionamento, graças a Deus, né, 2.500 veículos, né? Vagas para 2.500 veículos. E eu acredito que ela, pelo que eu entendi na notícia, ela própria vai fazer o naquela área do aeroporto. Não tem. Pedro, não tem. Porque ali nós temos uma briga, o Jardim Marilena, Roberto? Eu ia falar sobre isso. Existe um espaço aberto, sem uso, entre o Jardim Santa Lídia e o Jardim Marilena. Marilena, exatamente. Totalmente vazio, totalmente sem uso, e ali existem algumas coisas. Diz que ali é de propriedade da Infraero. Mas a medida a expansão do aeroporto. Não, o Ministério Público briga com a Prefeitura de Guarulhos, que é a retirada de algumas famílias do Jardim Marilena. Por área ambiental. Pois é, área ambiental. Aí o prefeito briga com razão o seguinte: serviria para construir pista, mas não serve para morar. Então, que história é essa? Que reserva ambiental é essa? Que aeroporto é esse que serve para de ônibus, mas não serve para dar avião? Não precisamos de shopping, gente, ali no internacional, no aeroporto. Eu acho que não. Não linhas novas, Não precisamos de shopping. Linhas novas de ônibus, com ar-condicionado, com tudo. Hotel 5 estrelas e shopping. Eu não vejo. Agora nós temos as linhas especiais, com ar-condicionado, do aeroporto ao shopping. Verdade. Passa por bares, passa por restaurantes. É um city tour. Você desce no aeroporto e aí você não tem o que fazer. Pega esse ônibus, vem passear no shopping. Eu tenho uma observação antiga, né? Aí eles te levam de volta para o aeroporto. As duas coisas que faltam no transporte coletivo de Guarulhos há muito tempo. Falta ar-condicionado, que não é nenhum absurdo hoje em dia. Mas você lembra que um engenheiro especialista, o Paulo antes, disse certa vez, quando você coloca o ar-condicionado com o veículo, uma grande parte dos passageiros evitam o ônibus. Pensa que é mais caro. Pensa que é mais caro, outros não gostam do ar ligado. Muito bem. Você sabe qual é também o problema? A gente no carro sente isso, você imagina o cidadão que depende do ônibus o dia inteiro. Você entra lá dentro, 17 graus. Quando você sai lá de fora, 38. Mas outra questão. Farmácia sinusite. E as câmeras de segurança, por que não? Nos ônibus? Isso deveria ter há muito tempo. Hoje é tão barato isso. E hoje é Nós vimos no Rio de Janeiro uma sequência de casos, né, de ônibus e coletivos resolvidos pela Câmara de Segurança. Só no Rio, né? Vários pontos. Então, não tem. E é um instrumento hoje tão fácil, né? Quem vai ativar a primeira pedra. Ou ativar a primeira câmera. Ou ativar a primeira câmera. Qual câmera, filha? As locais da TV Câmara? Não. Da dos outros. Vamos para a TV Câmara. O gasto aqui, até a manchete da Folha Metropolitana, 48 mil reais, não foi só isso não, porque tem o IPTU, tem conta de água, de luz, e também tem o seguinte, o que a Câmara vai ter que gastar para reformar o imóvel, que já pagou de aluguel. Com certeza, né? Pelo nível das fotos que eu vi, eu tive acesso, o estrago, não foi tão grande, mas tão grande, miseravelmente, eu arrisco dizer, uns 200 mil reais de reforma. A banheira quebrada são 5 pau. Mas a instalação, tudo, você não vai pagar a coisa. 200 mil reais de reforma no imóvel daquele palácio. Roubaram tudo. Aí perguntam, e a Câmara Municipal? Que hoje a assessoria da presidência vai mostrar um ofício, vamos procurar a cópia, que foi informado a guarda, pedido providências para que guardassem o imóvel. Isso eu não responsabilizo a GCM, não. Eu acho que a própria Câmara deveria fazer a segurança do imóvel. Mas a GCM foi criada para quê? A GCM. Vai ficar o quê? 24 horas de plantão? Tudo? Por exemplo, o da criação. É preservar
os bens públicos. Objetivo primário é esse. Aquilo daí é a polícia. Não é noturno. Então tem que ter, não tem esses controladores de acesso, não tem um Tem que ter. Mas a responsabilidade é deles, é da Câmara. Agora, reformar que deixaram estragar, muita gente está contente, porque quebraram o vidro, levaram a porta, levaram todo o cabeamento de energia, quadro de força, motor do portão. Vandalismo total. Quebraram de vidro. Arrancaram para pôr na. Quebraram para fazer, por vandalismo. Não quebraram para destruir mesmo. Então, Quebrei. e quanto é que essa reforma? Muito mais do que os 48 anos nós jogamos fora de aluguel. Mas que TV câmera é essa, gente? Onde surgiu essa ideia? Rapaz, eu preciso avisar o Eduardo Soutor Sobre isso aí. É bom ele saber, né? É bom ele saber, porque isso não é coisa dele. Eu conheço a Câmara. Meu Deus do céu, mas é ele que vai responder. É ele que vai segurar o né? Vai responder por isso aí. Enquanto Isso vai passar um passeio de balão, já andou de balão, Samuel? Nunca andei. Andei uma vez, maravilhoso, bicho, fantástico. Tomou um balão? Não, andei no balão não. Da trufe. Da trufe? Eu lembro. Choca fogo na chumbuca, você sobe naquele cesto, e eu senti uma galinha chocando, bicho. Sentado no cesto, tinha aquele balançando, e foi embora. Eu dei umas trufe? Trufe, é. Ele e a esposa dele, já deve ter morrido velho, né? Faz tanto tempo, né? Você tá vivo até hoje? Acho que não. Eu tô, mas ele era 10 vezes mais velho que eu. Mas eu sabia pitar, tocar a Deixa eu só, parecia um dragão, parecia um São Jorge. só destacar o que o Arnaldo falou, eu concordo com ele, que quando a GCM, e ainda hoje é a principal, a característica dela deve ser guardar os próprios públicos. E ali é um próprio. Isso não quer dizer que a GCM seja culpada por o que aconteceu. Não. Ninguém vai que o presidente fala, pô. Ninguém é culpado por isso. A principal função da GCM é cuidar dos próprios públicos, sim. Hoje virou uma polícia municipal. Virou uma polícia. Que, aliás, tem feito um belíssimo trabalho. Também acho. Tem ajudado muito. Tirando os gansos, né, que existem na corporação. E alguns Aqui tem de ganso selvagem, não? tem de patos também. Gansos e patos. Não, ele é cuspida, né? Como é que é? Lembrei do livro? Como é que é? Gansos, traíras e... Eu tô falando do outro lá, do... Como é que é? Larga minha fantasia, é isso? Não. Não só assim que o pato faz isso, né? Pra dar uma cuspida quando anda. Mas é venenoso. Na Vila Barros, o ouvinte reclamou porque está havendo falta de água no seu bairro e que nos demais bairros não. Bom, na verdade, em vários bairros de Guarulhos já está faltando água, sim, até devido a esse calor demais que está ocorrendo nos últimos dias. Olha, eu estou chegando em live, né? Estou vendo aqui, estou impressionado. Estou acessando a Guarulhos Vale, a matéria mais lida da semana. Acusado de não cumprir palavra, Neto causa ira de aliados e vê candidatura esfarelar. Eu queria saber qual que é a palavra aí, como é que é o esquema. E o jornal foi cancelado, Roberto? A informação que tem é que ele foi adiado, né? Cinedi. Cinedi. Yes. Augusto, yes. Caramba, agora não corre. Olha, Um barato, isso. Cada um voa dessa pé e toma também. É briga de cachorro. Nossa. Mas que isso aqui mostra, Deus aqui tem uma força na maneira. Dentadura, apertar o coração cai. Vai nessa. Algum detalhe não, Roberto? bom, amanhã teremos sessão na Câmara Municipal. Não, talvez. mas está previsto, né, porque toda terça e quinta é prevista a ordinária na Câmara Municipal. Mas devido aos últimos eventos, inclusive com a possibilidade de muita discussão na Câmara, e isso acaba gerando um desgaste natural. A última sessão, você me informou via internet, foi visualmente, né? Também visualmente, mas... Um ponto de vista? Foi, mas foi bastante produtiva, viu, Pedro? Foram 42 itens deliberados e praticamente toda a pauta que estava no grande do dia foi discutida. Comparando esse caso da sede da TV Câmara com o Open Hall, eu não sei qual é mais... Os dois. São Carlos, Cabral.
se é 800 ou 400. Eu vou fazer uma defesa. Eu acho que a depredação piora o estado da TV7. Você vai ver lá na frente. Porque também, naquele desespero de dizer que tinha gente ocupando o centro de Macumba lá do outro lado, mandaram deixar para as paredes, deram para dizer que estavam trabalhando. Mas, meu irmão, não tem projeto, não tem apoio financeiro, não tem uma empresa contratada. Eles calculam para gastar uns 650 mil, mas não sabe nem quem vai fazer ainda. 650? Lá no PEMO, a previsão é de 650 mil. O gasto para a datação do prédio para funcionar na secretaria. Dá para fazer um barracãozão, botar o neto, todo mundo na obra. Opa! Inclusive um martelo. Que é isso? Que saudade do martelo. Um martelo dá para ele ficar de Miguel, batendo o martelo o dia inteiro lá. Né? Tá com o martelo de Miguel. Em 2000 a gente já falou dessa política de locação de imóveis, hein? Lembra? Mas você sabe que hoje tem algumas pessoas que estão passando, né? Já passaram, aí, outros estão passando, outros estão, não sabe se estarão, quanto tempo estarão. E sabe, dá esse afã, né? Assim de. O pessoal tá, nesse solzão tá fazendo 38 graus, você não entrar num banho de cachoeira, estava tomando banho na cachoeira. Aí eu preferia pular de asa delta, que tem ventinho. Não, você vem de asa delta. Quando eu andei de balão, isso que eu esqueci de falar, no final, o voo foi maravilhoso. Nós atravessamos a cidade de Mogi das Cruzes, tal. Eram 15 de novembro, dia da eleição, não podia fazer, vamos fazer lá do balão lá em cima. Na hora de descer, rapaz, o troço foi acabando o vento, foi cair, nós chegamos lá naquele clube no Vila Santista, tem um córrego, nós ficamos dentro do córrego, com a cesta. Não, Náutico, não é? Não, no Vila Santista, não tinha onde descer a serra ali. Nós caímos ali dentro do riozinho, com o balão. E eu fiquei imaginando, se eu estou de asa delta, eu teria que andar cachoeira. Eu não estou nada, né, no riozinho. Depois desse devaneio aí. Tem gente que sabe como é que é andar de asa delta e cair na cachoeira. É verdade. Mas até quem lá que não mandava passar carro nos olhos, passar lá o pintinho, passando até hoje. Bom, 7h57, vamos lá, amanhã, se Deus quiser, né? Às 7h30, né? Amanhã às 7h30 pela Rádio Imprensa. Amanhã se me acorda um pouquinho mais tarde, tá? Deixa eu dormir um pouquinho mais. Expectativa para a próxima pesquisa, hein? Da Polo Metropolitana, tô curioso, hein? Semana que vem. Semana que vem, gente. Pesquisas. Pesquisa que nem horóscopo, né? Só agrada quando diz assim, você cata, você sai Aqui, toda eleição parece Corinthians e Palmeiras, né? Saiu a primeira pesquisa, todo mundo falou, nossa, é isso mesmo, é linda, maravilhosa. Incrível. Eu vi manifestações, Roberto, né, na internet. A impressão é que nem semana passada inteira, os povos aí fazendo campanha, todo mundo quebrado, ninguém põe nada na rua, tem massinha, não tem nada. Me lembro do Pascoal também quando ele dava santinho de papel de jornal, o pessoal reclamava. Aquele Sandera faz mas ele fazia de propósito. Precisa reclamar. Depois que fechou a do Shen, ficou assim. Eu vou te falar, eu me lembro de uma cena, uma vez apareceu no comitê do Pascoal com um carro bonito, né, um carro grande, o Jorge Tadeu apareceu lá com um carro bonito para levá-lo numa reunião lá na periferia. O Pascoal virou assim e falou, você é louco, eu vou entrar nesse carro, rapaz. O Pascoal também detestava andar em carro. Lembrando do Pascoal Tomeu, do Shen, da antiga Estrela, lembra? Você que vai para São Paulo, cuidado, porque botaram 2 rabazinhos ali, 3 minutos, que desce, entendeu? 90 por hora. Pegando as 3 pistas, inclusive, é 90. Cuidado. 90 por hora. Tem outra coisa ali. Vamos lá, por que você vê assim do dedo? Não, nenhum. Vamos embora. Que antigo lá. 7h30 pela Rádio Imprensa, TV Cantareira e mais uma edição do Radar. Tenham todos um bom dia, um abraço a todos. Quem quiser nossos autógrafos, daqui a pouco na padaria Favos de Mel. Estaremos nós e o Tufão à sua disposição. Ninguém pede. Tchau, velho. Tchau.